Uma joalheria foi alvo de assaltantes na manhã de hoje aqui na cidade de Uberlândia. O assalto que aconteceu perto das 10 horas da manhã. Perto das 10 horas da manhã. E Carol, quando a gente fala desse segmento de joalheria, só essa semana, vamos falar dessa semana. Essa não é apenas uma joalheria que é alvo de criminosos, não. Foi notícia, inclusive, aqui no nosso balanço geral. Enquanto a Carol aqui se prepara, você está vendo a imagem da câmera de segurança mostrando o momento que esses criminosos chegaram de moto e chegaram até essa joalheria, bem no centro da nossa cidade, situação registrada hoje. Agora deixa eu colocar uma outra imagem do lado, vamos fazer do lado isso? Olha lá, ó. Essa é a imagem do momento de um furto registrado em uma joalheria em um shopping aqui da cidade de Uberlândia. Isso depois que as portas estavam fechadas. Eles conseguiram abrir essa porta com a ajuda de duas mulheres que estavam lá na frente. Ele conseguiu entrar e ele foi direto, deixando claro, eu falei isso ontem aqui, repito, foi direto nessas gavetas onde estão os materiais mais valiosos. Direto, perceba. Ou seja, nós estamos falando de 2 crimes envolvendo esse segmento somente nesta semana e, infelizmente, quando a gente faz uma análise de 2024, são muitos os crimes ligados a joalherias e relojoarias, não só na nossa cidade, mas na nossa região. E que levanta aquele questionamento. E aí? Tem um grupo criminoso específico agindo nesse setor? Olha só as 2 imagens na tela do Balanço Geral agora para você. Muito obrigado à minha equipe que está atenta junto com a gente, atendendo aí esse pedido, mostrando as 2 imagens. Nós estamos falando de lojas diferentes, tá? Uma loja fica no centro da cidade, que é a loja que você está vendo aí com a movimentação da rua, e essa loja com flagrante interno é em um shopping onde aconteceu um furto. A diferença dos 2 crimes é exatamente isso. Um foi assalto à mão armada, com gente que inclusive foi feita refém, e a outra um furto que foi realizado com prejuízo grande. Os empresários estão preocupados, né, Carol? Não é para menos, né? Sem dúvida alguma, estão preocupados, pedem socorro, principalmente devido a essa grande quantidade de ataques a esse tipo de empreendimento, né, que são joalherias ou relojoarias. Aqui na nossa cidade, hoje pela manhã, foi o caso mais recente. Era por volta de 9h50 da manhã, quando 2 motociclistas, 2 homens, chegam em uma moto, estacionam exatamente onde nós estamos aqui, nessa faixa de pedestres, na Avenida Floriano Peixoto, ou seja, hipercentro de Uberlândia. Eles descem desse veículo, tiram os capacetes. Mais uma vez eu digo, eles não estavam preocupados em mostrar os rostos, porque imagine só, por aqui todo o comércio tem câmeras de segurança. Eles retiraram os capacetes, ambos usavam bonés apenas, invadiram a loja armados, eles estavam com armas de fogo, de acordo com o proprietário, que preferiu não gravar a entrevista. Esses homens já entraram ameaçando os funcionários. Havia 5 pessoas entre funcionários e proprietários, os sócios. Essas pessoas foram ameaçadas, foram mantidas reféns dentro de um cômodo lá na joalheria. E aí os criminosos tiveram 10 minutos para ficar lá dentro e fazerem um limpa. Eles levaram várias joias, tanto do cofre quanto das vitrines, e o prejuízo aproximado é de R$200 mil. Essas vítimas ficaram lá no cômodo sem reagir, elas não ficaram feridas, felizmente, mas esse é o 2º caso em apenas uma semana. Dentro desta semana, por que a gente fala da preocupação desses empresários? É justamente porque este não é o primeiro. Se a gente for falar de domingo até hoje, ou seja, apenas alguns dias, apenas 4, 5 dias, foram 2 crimes. Um de hoje, que foi um assalto, um roubo à mão armada, e o do último domingo, que foi em uma joalheria dentro de um shopping aqui da cidade de Uberlândia, foi um furto. E a loja já estava fechada. Vamos relembrar esse caso também, porque o prejuízo foi ainda maior. Esse foi de R$200 mil, o outro aproximadamente R$500 mil. E foi da seguinte forma: depois que a loja já estava fechada, chegam 2 mulheres,
ficam ali próximas à vitrine e uma delas consegue abrir a porta da loja, mas elas não entram. 15 minutos depois é que vem o comparsa. Chega um homem e entra e ele vai, como você disse, Rafa, diretamente nas gavetas onde haviam as joias mais caras. Ele levou diversos produtos, vocês acompanham aí nas imagens das câmeras de segurança a ação criminosa. Eles conseguiram levar relógios, joias, anéis, pulseiras, meias alianças, aquelas que são popularmente conhecidas como aparadores e até diamante. Todas as peças em ouro são de 18 quilates. Ninguém foi preso até agora, o prejuízo lá no shopping é de R$500 mil e o shopping inclusive enviou uma nota falando que preza por toda a segurança, tem seguranças altamente treinados para fazer a escolta, né, a vigilância nas lojas lá dentro, e que esse foi um caso isolado, foi um caso à parte. Mas se a gente considerar agora, na visão total aqui da cidade de Uberlândia, nos últimos 2 meses foram 12 ataques a joalherias registrados pela Polícia Militar. Isso é um caso, é um dado bastante preocupante que levanta essa possibilidade, né, de haver uma quadrilha especializada mesmo nesse tipo de crime, seja em furtos ou roubos, e nesse caso de hoje, em pleno centro de Uberlândia, em plena luz do dia, 9h50 da manhã, esses homens sem qualquer capuz, sem capacete, invadirem uma loja com tanta segurança para ficar 10 minutos lá dentro armados e conseguirem dar esse prejuízo tão grande, não só financeiro, mas também emocional, porque imagine só o que é ficar sob a mira de uma arma de fogo, sendo ameaçados. Então levanta neles uma preocupação muito grande. A Polícia Civil também já esteve aqui, Polícia Militar veio aqui hoje pela manhã, registrou o boletim de ocorrência, imagens das câmeras de segurança que mostram esses 2 bandidos fugindo na motocicleta também já estão em poder da polícia, com placa do veículo, que infelizmente deve ser também produto de crime. Mas esses homens, eles fogem aqui um pedacinho pela contramão da Avenida Floriano Peixoto e entram na Rua Monte Alegre para fugirem. Agora fica a cargo da Polícia Civil fazer as investigações, abrir um inquérito para apurar de fato quem são essas pessoas que estão agindo aqui na nossa cidade. Só este ano de 2024, com pelo menos 12 registros nos últimos 2 meses. Bom, as polícias estão trabalhando, inclusive uma viatura da Polícia Civil também já esteve aqui, mas o que a gente consegue perceber nesse momento é que as portas estão fechadas. O proprietário, temeroso com essa situação, decidiu fechar as portas, aguardar a investigação da polícia, passar todas as informações necessárias para que um trabalho seja feito no sentido aí de apurar todo esse crime, quem sabe prender esses criminosos e recuperar esses materiais valiosos. Rafa? Exatamente, eu fico pensando o que está passando na cabeça desse empresário agora, né? Primeiro que ele tem que lidar com o trauma, que é difícil para ele, tem que lidar com o trauma dos funcionários, imagine para o funcionário. Poxa, o funcionário foi vítima de um assalto e não é qualquer assalto. Colocaram os caras num cômodo, colocaram as pessoas num cômodo específico para cometer esse crime, com ameaça, com toda certeza. Então, tem essa questão, tem a questão do prejuízo, tem a questão da resposta que ele espera pelas nossas autoridades e tem a questão envolvendo tantos crimes relacionados a esse segmento que vem acontecendo aqui na nossa região. Então, já existia esse temor, essa preocupação e, infelizmente, hoje de manhã, por volta quase 10 horas da manhã, 9h30 para 10 horas da manhã, aconteceu. E eu lembro você, aqui da cidade de Uberlândia, de alguns registros. Nós tivemos registros, que foi notícia aqui no nosso Balão Geral, na Floriano Peixoto, lá no dia 12 de abril, nós tivemos um crime, também em uma joalheria. Nós tivemos também no dia 16/4, também na Floriano Peixoto, nós tivemos no dia 15 de maio, um crime registrado também envolvendo esse segmento. Foi notícia aqui. E no dia 9, infelizmente, agora, no fim de semana, o que aconteceu num shopping aqui da nossa cidade. Sem contar outros crimes de outros meses que nós temos noticiado aqui no nosso Balanço Geral, falado aqui no nosso programa. E a pergunta é, se existe uma organização criminosa, quem é que está financiando isso? Essas joias estão sendo vendidas, comercializadas, derretidas, não sei. Estão sendo levadas para onde? Outra questão, nós estamos falando da região do hipercentro da cidade. Você ouviu as ocorrências que eu falei agora há pouco, a Floriano Peixoto, meu amigo, são várias as ocorrências porque tem joalherias por ali.
E ali existe o olho vivo. Câmeras de segurança altamente tecnológicas, capazes de aproximar, de pegar diversos detalhes, inclusive a placa dos veículos que são utilizados nesses crimes, mesmo eles sendo furtados ou não, e consegue, juntamente com sistemas de tecnologia, com a inteligência artificial, descobrir. Essa moto aí, por exemplo, específica, ela passou ali pela Floriano Peixoto, mas ela passou onde? Ela saiu de onde? Depois que cometeu o crime, esse cara circulou e foi para onde? Até que, infelizmente, chegue a um ponto que a gente não tem essa tecnologia. Mas existe essa tecnologia à disposição para fazer essa varredura. Tem que deixar isso muito claro, foi notícia, eu fui lá, eu mostrei, eu fui lá. Eu mostrei o sistema funcionando. Lembra? Por isso que nós temos que cobrar sim as nossas autoridades de segurança. E além de cobrar a Polícia Militar, que tem que fazer esse trabalho, evidentemente, para encontrar e ocorrer a prisão em flagrante, cobrar também a Polícia Judiciária, a polícia que vai fazer a investigação depois, para responder esses questionamentos que não são meus, são dos empresários. Quem é que está lucrando? Eles são daqui, não são? Mas e aí? Quem é que está comprando? É prejuízo em cima de prejuízo. Nós estamos falando de um shopping que teve um prejuízo de R$500 mil. Nós estamos falando de uma loja com prejuízo de R$200 mil. E nós estamos falando de criminosos que sabiam o que queriam. Eles não foram naquela semijoia baratinha, não. Eles foram atrás do ouro. E eles conseguiam diferenciar isso. Isso é muito sério. Então mostra que são criminosos que, infelizmente, entendem, conhecem muito bem esse ramo, esse setor. A gente vai continuar acompanhando. Eu entendo muitos empresários que estão com medo, preferem inclusive não dar entrevista, não falar nesse momento, mas essa indignação eu tenho certeza que é deles. É a indignação de todos e também de funcionários. A gente vai continuar acompanhando, trazendo aí o desenrolar de todas essas histórias, aguardando evidentemente posicionamento por parte das polícias, né? Das polícias em relação a esses crimes e uma resposta à nossa sociedade nesse setor que eles estão preocupados em com toda razão. Com toda razão. São questionamentos que precisam ser feitos, entendam, precisam ser feitos para que algo ocorra, uma mudança ocorra, principalmente nesse setor que eles estão assustados mesmo com tanto prejuízo. Agora vem cá,